Cícero Melo vai chegar ao vivo aqui no Sport Center, no nosso telão, para atualizar o dia seguinte da vitória do Flamengo. Resultado mais uma vez aparecendo. A gente pode depois debater ali a atuação, o placar, se a gente esperava mais elástico ou não, Cícero. Mas a verdade é que o Flamengo vem fazendo o serviço rodada após rodada. É verdade, Mari. Um abraço para você, para o Bruno, para o Rafael Prats, para o Mário Marra e para o Fã de Esportes. Nós estamos aqui em frente à sede do Flamengo. O importante, o placar foi magro, 2-0. O Flamengo alternou bons e maus momentos durante o jogo, maus momentos no início do segundo tempo, quando quase sofreu um gol. Teve a estreia, que foi o ponto forte, ponto alto, a estreia do Léo Ortiz, que vai brigar por vaga de titular, ainda mais um zagueiro artilheiro fazendo um gol logo na estreia. O Flamengo assumiu essa liderança isolada do grupo E na Libertadores, 4 pontos ganhos. Claro que ainda tem um jogo aí da equipe do Bolívar nessa noite, mas o importante é que o Flamengo continua com essa sequência de vitórias jogando em casa na Libertadores da América. São 15 jogos seguidos com vitória, atuando em casa. Não perde na Libertadores da América há 27 jogos. A última derrota já faz 5 anos. Dia 3 de abril de 2019, no Maracanã, terceira rodada na fase de grupos, perdeu para o Peñarol por 1-0. Gabigol foi expulso naquele jogo e o Abel Braga era o técnico. E o único jogador remanescente daquele jogo que jogou foi o Bruno Henrique. E o Arrascaeta, vejo vocês, estava na reserva com o Abel Braga. Agora o Flamengo só volta a jogar no dia 24 de abril na Libertadores, uma quarta-feira, jogo que será lá em La Paz, na altitude de La Paz, na Bolívia, jogo muito complicado com o Bolívar, que vai valer a liderança isolada do grupo. Mas o Flamengo muda o foco e passa a pensar agora na estreia do Campeonato Brasileiro, que vai acontecer essa primeira rodada já no próximo final de semana. O Flamengo vai viajar. Tem um jogo domingo às 4 horas da tarde no estádio. É boa surpresa que o jogo vai ser no estádio Serra Dourada, lá em Goiânia. Não vem sendo usado com frequência o Serra Dourada. Vai comportar um grande público aí. Atlético Goianiense e Flamengo. Flamengo segue na sua trajetória aí, tentando títulos. Já conquistou Taça Guanabara, o Campeonato Carioca. E agora quero os títulos brasileiros, Copa do Brasil e Libertadores da América. Voltamos aos estúdios. Um abraço a todos. Valeu, Cissão, pelas informações do Rubro Negro. Bom, vamos por partes. Antes de a gente pensar em brasileiro, mais uma competição, a gente começar a avaliar outras questões, vamos para o jogo de ontem. Qual que foi a sua avaliação, Prats? Você gostou da atuação do Flamengo? Você gostou do que viu no Maracanã? De maneira geral, sim, Mari. O primeiro tempo, principalmente, muito mais que o segundo. A gente tem de pontuar, né, que por mais que haja uma expectativa que o Flamengo possa golear a maioria dos adversários, atropelar, a prática nem sempre é assim. A gente tem de entender que o Tite também não é um treinador dessa situação. O Tite é um treinador que acredita muito em repetição, em aperfeiçoar, em gerir grupo. Então, assim, às vezes quando você espera um 5 ou 6 e fica 2-0, dá a impressão que tá ruim. Não tá ruim. É que o Tite é um treinador que acredita em começo, meio e final. O começo, meio e final dele, às vezes, não empolga muito quem tem uma expectativa muito alta. Agora, é um time geralmente difícil de ser batido, é um time que deve chegar para disputar as principais competições, os principais títulos da temporada, do jeito dele. Esse jeito dele, para alguns é meio enfadonho, para alguns é um pouco mais lento, mas você entende o que ele está procurando fazer. E ontem foi um pouco disso, o primeiro tempo muito bom, segundo tempo nem tão bom assim, o time correu algum risco desnecessário. Não é o mesmo 2-0 do São Paulo, por exemplo. Não. Porque foi um 2-0 do São Paulo que ganhou e a gente criticou bastante em muitas questões. O Flamengo vence de 2-0, mas é outro contexto. De jogo. Do mesmo jeito que o São Paulo poderia ter feito mais, o Flamengo poderia ter feito mais. Acho que o ponto de observação no Flamengo, no jogo de ontem, é que o primeiro tempo foi muito diferente do segundo. Em algum momento, um time mais fraco, talvez até do mesmo nível do adversário de São Paulo, um time mais fraco colocou situações, algumas até de bola bem jogada, em passes, colocou o Flamengo em situações que a gente não está muito acostumado a ver. Mas eu acho que o São Paulo, por exemplo, já que a comparação é essa, entrou em campo muito mais tenso e preocupado. O Flamengo entrou em campo contra... de uma forma relaxada, não é bem... Mas muito mais clima de festa, com a torcida, de harmonia. Mais leve. A gente vai ganhar o jogo, a gente daqui a pouco vai fazer um gol, tal. Talvez essa forma, talvez não competindo o tempo inteiro no mesmo nível. O São Paulo perdia gols, tal, mas os caras estavam ali tentando desesperadamente. Por quê? A história do São Paulo não tá boa.
A história do Flamengo na temporada está ótima. Manter essa tensão para os jogos não é saudável para ninguém. E o Flamengo ontem entrou menos tenso, menos... Pilhadão, assim. Pilhadão. Agora, isso me obriga a fazer uma outra reflexão. Qual? Quando o Tite responde em entrevista coletiva sobre conversar com a direção sobre prioridade, é claro que ele responde a uma pergunta. Mas a gente conhece o Tite. Ele tem habilidade suficiente para driblar todo tipo de pergunta. Inclusive driblou algumas aí que depois ele teve que pedir desculpa, né? Ele tem habilidade para driblar. Ele está dando um recado. Um recado, eu acho que para a torcida. Gente, vamos com calma, porque eu não sei se dá para ganhar tudo não, hein? Vocês precisam entender e tal. Porque ele não precisa falar disso na entrevista coletiva. Essa conversa ele vai ter em 4 paredes lá com a direção. Uhum. Ele está brifando, não a direção. A direção ele fala, encontra no corredor toda hora. No zap, mas ó. Ele está brifando o torcedor. Eu falei, gente, vamos com calma, porque... E de fato, é muito difícil ganhar tudo. Eu não vou falar que é impossível, porque impossível não é. Mas é muito difícil. A gente, na verdade... O elenco que tem, é mais fácil pensar em ganhar. Eu ia dar uma ainda bronca. assim, é muito difícil. Mas você falou do Tite brifando a torcida, você está brifando o fã do esporte. Muito provavelmente amanhã a gente vai conversar sobre isso já projetando o brasileiro, para entrar mais nessa de se o Flamengo tá falando de escolher competição, eu tô ferrado. Imagina o Dragão que vai enfrentar o Flamengo domingo. Boa tarde, nação rubro-negra! Venham assistir e conferir as principais notícias do nosso Flamengo. Já vem chegando deixando o seu like humilde. Se inscreva no canal, galera. É de suma importância. E também me diz de qual lugar do Brasil vocês estão vendo esse vídeo top, que eu prometo responder a todos vocês. Galera, plantão urgente. Atacante Carlinhos aparece no bid e está liberado para estrear pelo Flamengo. É isso mesmo. O atacante está devidamente regularizado para entrar em campo pelo mais querido. Isso porque o rubro-negro usou a janela alternativa de transferências no mês de abril para assinar com o jogador. Então, nação, sabemos que o Pedro é o único centroavante no momento disponível no elenco do Flamengo. E assim, chegando o Carlinhos, será mais um reforço que assim terá que ser lapidado. Vamos torcer para que o Tite possa extrair o melhor do Carlinhos e que ele consiga ajudar o Flamengo a fazer gols, sabe, a ganhar as partidas. Vocês concordam? Comentem aqui abaixo. Quero ver a opinião de todos vocês. E para finalizar, zagueiro estreante Léo Ortiz é eleito craque da torcida após marcar gol em estreia pelo Flamengo. Nação, é o seguinte, ontem o Léo Ortiz teve 2 oportunidades, uma no primeiro tempo, a outra no segundo tempo, e quase ele faz 2 gols. É um zagueiro que ainda está se entrosando com o elenco rubro-negro, sabe? Foi a primeira partida. Léo Ortiz tem muito a acrescentar nesse time como do Flamengo. Vocês concordam? Vai ter Campeonato Brasileiro, vai ter Copa do Brasil, enfim, o jogador vai ajudar e vai ajudar muito. Ele tem muito a agregar. É novo ainda, o Tite conhece muito bem as características dele. Então vamos torcer para que tudo dê certo. Então é isso, galera. Eu tô indo nessa. Saudações rubro-negras. Fiquem com Deus.